Minutos antes do sim, a faxineira descobriu um segredo oculto que mudou tudo de forma incrível. A luz do sol entrava pela janela do elegante salão, iluminando o chão de mármore polido, onde Dona Clara, uma faxineira dedicada de 50 anos, se apressava com o coração acelerado. Hoje era o grande dia da sua única filha, Ana, que estava prestes a se casar. A casa do patrão, um renomado advogado da cidade, estava cheia de flores, risos e uma expectativa palpável. Clara, embora simples, era respeitada por todos. Sua luta para criar Ana sozinha, após a partida do marido, a transformou em um exemplo local de amor e resistência. Ela olhava para a filha, em seu lindo vestido branco, e sentia um orgulho que não cabia no peito. Enquanto a pressa tomava conta do ambiente, Clara avistou um baú antigo em um canto esquecido do salão. A curiosidade a levou até lá, e, ao abrir, foi envolvida por um cheiro de lembranças. Dentro, estavam cartas amareladas e fotos de um passado que ela tentava esquecer. Conversas cheias de amor e dor, que a transportaram para uma época em que a vida era mais complicada. Entre as memórias, uma revelação devastadora: Ana não era sua única filha. Há anos, em um momento de desespero, Clara havia entregado um menino recém-nascido para adoção. Seu coração se apertou, uma mistura de confusão e dor inundou seus pensamentos. Como poderia ter guardado essa verdade por tanto tempo? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a cerimônia se aproximando, Clara sentiu um peso inimaginável. Deveria contar a Ana sobre o irmão perdido? As sábias palavras de sua mãe ecoavam em sua mente: a verdade e o amor familiar sempre prevalecem. Mas o que era mais importante naquele momento? A felicidade de Ana, ou a revelação de um secreto que poderia mudar tudo? Ela olhava para a filha, tão radiante e esperançosa, e sentia como se cada respiração estivesse ligada àquela escolha. O tempo parecia voar enquanto Clara se via lutando contra suas próprias emoções. O sorriso de Ana era como um farol em meio à tempestade de sentimentos que invadia seu coração. De repente, nuvens escuras começaram a cobrir o sol, e uma tempestade se formou repentinamente. O ambiente, que antes tinha um ar festivo, agora ficou tenso. O barulho da chuva batendo nas janelas ecoava como um prenúncio de algo. Sentindo a pressão aumentar, Clara olhou para sua filha e decidiu que precisava lhe dizer a verdade. Sua voz estava trêmula. Ana, há algo que você precisa saber. Antes de um estrondo interrompeu suas palavras, fazendo com que todos ali se virassem na direção do som, com a respiração suspensa. Agora, Clara se perguntava se deveria continuar revelando esse segredo, quando o mundo ao seu redor parecia prestes a desabar. A felicidade de Ana e o peso de sua verdade se entrelaçavam numa dança angustiante. Seria o amor que sentia por sua filha maior que o medo de contar o que havia escondido por tanto tempo? O que aconteceria se esse segredo viesse à tona naquele dia especial? A tensão no ar era palpável, como se os próprios muros da casa respirassem a ansiedade. Clara olhou para a sala cheia de convidados, todos naquele momento mágico, atônitos com a tempestade que se formava do lado de fora. A beleza do casamento, todos os sorrisos e risadas, pareciam se diluir junto com as nuvens de chuva. Mas, por dentro, Clara estava em um dilúvio de emoções. O coração dela batia tão forte que parecia querer sair do peito. Ana, sem saber do que estava prestes a acontecer, girou-se em direção à mãe. Havia algo na expressão de Clara que a fez parar. Mãe, está tudo bem? Perguntou, a preocupação começando a riscar seu sorriso de noiva. O mundo ao redor delas parecia se apagar, e só existiam as duas naquele instante. Clara prendeu a respiração, sentindo um nó se formar em sua garganta. Era a hora de decidir. Ela lembrou-se das cartas que havia lido momentos atrás, cada palavra um lembrete doloroso. O menino que ela deixará.
O irmão de Ana. A verdade que não só poderia quebrar a vida da filha, mas também poderia conectar as duas a um pedaço do passado que Clara havia enterrado. O amor por sua filha era mais forte que o medo, decidiu Clara, mas o tempo estava se esgotando. Sim, querida, está tudo bem, mas há algo que eu preciso compartilhar com você antes que você diga sim, começou Clara, a voz embargada. Ana franziu a testa, um reflexo de sua preocupação se tornando emergência. O que está acontecendo? A chuva começou a cair mais forte, o som explodindo nas janelas com a violência de uma tempestade. Clara percebeu que não poderia mais evitar. Ana, eu tenho um segredo que guarda bem dentro de mim há muitos anos. Os convidados, percebendo que algo estava acontecendo, começaram a diminuir o volume das risadas. Parte da alegria da celebração estava se dissipando, substituída pela inquietação. Clara seguiu, sua voz mais firme agora. Quando você era apenas um bebê, eu passei por um momento muito difícil, e entreguei seu irmão para adoção. As palavras cortaram o silêncio como uma faca. Ana congelou, um olhar de incredulidade tomando conta de seu rosto. Irmão? Você está falando sério? A confusão era evidente, mas Clara viu também uma luz de curiosidade. Como uma borboleta emergindo de sua crisálida, Ana estava começando a entender a complexidade do que ouvia. Sim, Clara confirmou, lacrimejando. Eu não consegui ficar com ele, mas sempre soube que um dia eu teria que contar. E eu quero que você saiba que isso não muda o que eu sinto por você. Ana se afastou um passo, olhando em volta, como se tentasse absorver a nova realidade. A sala já não era a mesma, as flores, a música, as risadas. Agora tudo parecia nublado, confuso e distante. Por que você não me contou antes, mãe? Será que você não confia em mim? As palavras dela vieram como um sopro cortante. Cada uma delas atingia Clara como uma flecha. Não era questão de confiança. Era medo de que você não conseguisse entender. A expressão de Ana estava pesada, confusa, enquanto lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara. O que deveria ser um dia de celebração agora se transformava em um campo de batalha emocional. Um novo sentimento pairava no ar, carregado de tensões não resolvidas. Nesse momento, um convidado, o irmão de Ana, entrou correndo na sala. Mãe! O carro do noivo não conseguiu chegar, a estrada está interditada. O relógio parecia parar, as palavras de Clara reverberando na mente de todos ali. O que aconteceria agora, no meio desse turbilhão de revelações e dificuldades? Naquele instante, o que era feliz se tornava uma montanha-russa de emoções. Clara olhou para Ana, esperando que, apesar do caos, elas pudessem encontrar um caminho a seguir. Mas a incerteza ainda pairava como uma sombra. Qual seria a reação do noivo? E, mais importante, como Ana lidaria com a nova realidade que se despia diante dela? O som da chuva parecia um lamento melancólico enquanto os convidados trocavam olhares inquietos. Clara sentiu que o tempo havia desacelerado. Cada batida do relógio ecoava como um lembrete cruel da pressão que se acumulava entre ela e Ana. Aquela casa, que antes transbordava alegria, agora pulsava com as incertezas que pairavam no ar. Ana, ainda perplexa, parecia presa em um labirinto emocional. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. Por que eu não sabia disso? Como pude viver todos esses anos sem esse pedaço da minha história? O que era para ser um dia mágico agora tinha gosto de amargo. As expressões nos rostos dos convidados misturavam preocupação e curiosidade. Eu não sei o que dizer. Ana murmurou, seus olhos marejados. O sorriso que havia pintado seu rosto estava completamente ausente, substituído por um olhar que pedia respostas. Clara se sentia desolada, sabendo que sua confissão, embora necessária, tinha o potencial de destruir tudo o que havia construído com a filha. Quando o irmão de Ana saiu apressado, um murmúrio se espalhou pela sala. Os convidados começaram a trocar comentários nervosos. A tensão da chegada do noivo se tornava uma nuvem de insegurança, mas ainda havia uma pergunta que pairava. Como Ana receberia o novo capítulo que se iniciava em sua vida? Clara se adiantou, tentando abraçar a filha, buscando aquecer a frieza que havia se instalado.
Eu sinto muito, Ana. Eu queria que as coisas fossem diferentes. Eu só queria proteger você. A voz dela tremia, e as lágrimas escorriam sem controle. Ana desviou do abraço, o coração uma montanha-russa. Ela sentia um misto de dor e raiva. Proteger-me? Ou você só quis esconder a verdade? O que mais você me escondeu? Só o que eu achei que era melhor não dividir com você, Clara respondeu, sua voz falhando. Por um segundo, o olhar de Ana mudou. Ela viu a fragilidade da mãe, uma mulher que sempre foi uma rocha, agora moldada pelo passado e pela culpa. A tempestade lá fora intensificava-se, e o vento assobiava nas janelas, quase como um lamento pela dor sufocante que tomava a sala. Ana respirou fundo, precisando de um momento para organizar os pensamentos tumultuados. Eu não sei se posso deixar isso para trás, mãe, disse Ana, sua voz ressoando como um eco de dúvidas. Cada palavra carregava o peso do impacto emocional. A verdade que Clara havia escondido agora era um fardo pesado, um legado de silêncio que poderia abalar seus alicerces familiares. Nesse instante, a porta da sala se abriu, e uma figura familiar entrou, ensopada pela chuva. Era o noivo, mas não vinha apenas com palavras de amor e promessas, mas com um semblante preocupado. O que está acontecendo aqui? Eu fui informado de que algo sério se passava. Sua voz atravessou a sala como um clarão. Ele se virou para Ana e Clara, uma tensão crescente se estabelecendo. Clara sentiu seu coração acelerar. Sabia que a verdade havia emergido em um momento de festa, mas o que o noivo diria agora poderia ser ainda mais devastador. O que aconteceria se ele não suportasse a revelação? Ana olhou para Clara, em busca de uma resposta, em busca de conforto. Você precisa saber que isso não muda meus sentimentos por você, disse o noivo, decidindo romper o silêncio. Contudo, as palavras estavam longe de serem uma solução mágica. Havia mais por trás do que ele estava prestes a revelar. Você não sabe o que aconteceu, disse Ana, ainda confusa. E talvez nunca saiba. A sala, que um dia foi um espaço de celebração, agora se tornava um terreno fértil para conflitos não resolvidos. Clara encarou o noivo, respirando fundo. O momento se tornava palpável, ressoando com promessas de mudança. A vida de todos ali estava prestes a mudar de forma significativa, e a chuva lá fora apenas amplificava a tempestade que se formava dentro de cada um. E então, como se a tempestade estivesse esperando pelo palco certo, a luz fliquer na sala. Uma presença inesperada chegava a se juntar a eles, a faxineira da casa, que, absorta em seus pensamentos, parecia carregar um segredo de importância vital. O que ela sabia poderia alterar cada fio daquela história e levar todos a novos caminhos. Todos os olhares se voltaram para ela. O que será que estava prestes a ser revelado? A faxineira, uma mulher de cabelos grisalhos amarrados em um coque desfeito, hesitou na porta. O olhar dela estava distante, como se tudo ao seu redor estivesse envolto em neblina. Os convidados a observavam com expressões confusas, afinal, ela não deveria estar ali, mas havia algo na sua presença que instigava uma curiosidade latente. Clara sentiu um frio na barriga. O que aquela mulher sabia que poderia abalar ainda mais as fundações daquela frágil celebração? Desculpe interromper, a faxineira começou, a voz tremendo. Mas eu não pude evitar ouvir, e tem algo que precisa ser dito. O ambiente estava pesado como chumbo, e os olhares inquietos se intensificavam. Ana, por sua vez, franziu o senho. Que verdade poderia esta mulher trazer que se somasse a tantas revelações já dolorosas? Eu trabalhei nessa casa por muitos anos, a faxineira continuou, olhando diretamente para Clara. E há muito tempo, eu vi algo que talvez possa esclarecer algumas dúvidas. Clara sentiu a respiração falhar. O passado sempre esteve próximo, como se aguardasse por um momento para cobrar sua presença. O que a faxineira poderia saber? Certa vez, encontrei uma caixa antiga enquanto limpava o sótão, disse ela, fazendo uma pausa dramática. Dentro dela, havia cartas. Cartas que você, Clara, provavelmente gostaria de manter em segredo. A voz da mulher era firme, mas seus olhos denunciavam uma preocupação genuína. Ana olhou para a mãe, seus olhos transbordando uma mistura de expectativa e ansiedade.
O que você está dizendo, mãe? Questionou, quase num sussurro. Você também escondeu algo daquela caixa? Clara piscou, processando as palavras da faxineira. Seu mundo parecia se desmoronar mais uma vez. Era um atraso. Era uma nova chance de ficar ainda mais ferida. Essas cartas, não têm importância, tentava manter a voz firme, mas as mãos tremiam. Se não tivesse importância, você não estaria tão nervosa, a faxineira respondeu, sua voz ecoando no silêncio opressivo da sala. A verdade é que eu sei mais sobre sua família do que você imagina. Sobre sua mãe. E sobre o que aconteceu naquela noite fatídica. A tempestade lá fora pareceu intensificar-se, com relâmpagos iluminando a sala em flashes momentâneos. Todos estavam paralisados, como se a realidade suspensa dependesse da faxineira contar o que sabia. A tensão foi quebrada então com uma pergunta que pairava no ar: o que aconteceu naquela noite? Ana virou-se para o noivo, os olhos cheios de curiosidade e temor. O silêncio estava tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Ele hesitou, mas a voz de Clara, surpreendentemente forte, rompeu o silêncio. Eu não quero ouvir mais nada. Eu já me arrependi de ter falado do passado. Por favor, não, mas talvez isso possa ajudá-las, a faxineira insistiu, quase implorando. O que está guardado pode libertar vocês. E se não hoje, algum dia vai ficar claro como a luz do dia. As palavras dela reverberavam na sala, cada sílaba parecendo se fixar na memória de todos presentes. O noivo, percebendo a luta interna de Ana, tomou a mão dela, como que querendo dar forças para que enfrentasse aquele novo desafio. Eu quero saber, Ana disse, firme, sentindo a tensão pulsar em suas veias. O que você viu? O que essas cartas dizem sobre mim? A faxineira respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar nas águas turvas de uma história que ninguém estava realmente pronta para ouvir. Ela olhou para as cartas de seu passado que nunca foram lidas, situações que poderiam finalmente ser reveladas. Então, vou apenas dizer que o que está escrito nessas cartas pode mudar tudo. Pode até mudar a forma como você vê sua própria história. Um eco de apreensão envolveu a sala. Agora, não era só o passado de Clara que estava em jogo, mas o futuro de Ana também. A chuva, que até então parecia um lamento, agora soava como um prenúncio de mudança. As palavras da faxineira pairavam no ar. Poderiam realmente desvendar segredos que poderiam unir ou dividir ainda mais a família. E assim que a tensão se acentuava, uma luz ofuscante cortou a escuridão do céu, como se o universo estivesse pronto para revelar seu maior mistério. O que mais aquela caixa escondia? Clara sentiu o coração acelerar, a presença da faxineira ocupando o espaço como uma sombra ameaçadora. A sala, antes cheia de risos e conversas, agora era um terreno de incertezas e segredos não revelados. O cheiro do bolo de casamento parecia ter desaparecido, substituído pelo odor pesado da expectativa. Por favor, não me faça isso, Clara insistiu, quase desesperada. Esqueçamos essa caixa. Ela não significa nada. Sua voz tremia, refletindo o caos dentro dela. A faxineira, então, deu um passo à frente. Seus olhos intensos buscavam em Clara uma resposta, uma compreensão que parecia tão distante. Você pode não querer ouvir agora, mas o passado tem uma forma de voltar. E ele não se apaga só porque você deseja. Ana, percebendo a angústia da mãe, olhou de uma mulher para outra, como se buscasse um ponto de conexão. Mãe, o que exatamente está em jogo aqui? O que você tem tão medo de perder? Sua voz era um fio de esperança em meio à tempestade. Clara desviou o olhar, a luta interna refletida nas lágrimas que ameaçavam brotar. A verdade náufraga por trás de tantas lembranças, um peso que ela havia carregado por muito tempo. A faxineira aproveitou aquele instante de vulnerabilidade. Às vezes, as verdades mais dolorosas podem nos libertar. Se você se permitir, pode descobrir quem realmente é. Um trovão ruiu lá fora, e a sala tremia sob a força da tempestade. Olhares tensos se cruzaram, e a sensação de que algo maior se formava no ar se intensificou. Ana respirou fundo, determinada a enfrentar o que quer que estivesse oculto.
Essa caixa onde está? A faxineira hesitou, mas logo respondeu. Ela ainda está lá em cima, no sótão. Se você tiver coragem para abri-la, poderá mudar a sua vida. Clara quase se afastou, mas a mão de Ana pressionou a dela, um convite silencioso para enfrentar o desconhecido. Mãe, podemos fazer isso juntas. O que quer que esteja guardado, precisamos encarar. Uma onda de calor atravessou o corpo de Clara, como se um novo senso de determinação começasse a se formar em sua mente. Ela olhou nos olhos da filha, e por um instante, todas as suas inseguranças pareciam se dissolver. A coragem que sempre pensou que não tinha começou a emergir. Está certo, disse Clara, a voz agora mais firme. Vamos ao sótão. Os convidados na sala trocavam olhares, um murmúrio crescente de curiosidade e apreensão só sublinhava a magnitude do que estava prestes a acontecer. A faxineira, vendo o espírito renovado de Clara, sorriu levemente. É um bom começo. O primeiro passo é reconhecê-las. Ao subir as escadas em direção ao sótão, a sensação de transformação pairava no ar. Não havia mais volta. O passado não era um fardo, mas uma porta que agora se abria, revelando segredos há muito esquecidos. A escada rangeu sob seus pés, cada passo era uma mistura de ansiedade e esperança. Clara mal podia imaginar o que encontraria naquele espaço empoeirado, entre objetos que outrora foram importantes. Ana caminhava de perto, a mão entrelaçada com a da mãe, demonstrando uma união que nunca antes havia se manifestado com tanta força. Quando chegaram ao sótão, Clara parou diante da caixa antiga que esperava por elas. As ondas de chuva ainda batiam contra a janela, mas dentro daquela sala, era como se o tempo tivesse parado. Você está pronta? Ana perguntou, o olhar fixo na caixa. Nesse momento, Clara percebeu que não eram apenas cartas que aguardavam por elas. Era uma parte de sua história que poderia libertá-las de dores incutidas por gerações. Ela respirou fundo, levantando a tampa da caixa com as mãos trêmulas. A luz fraca iluminou os contornos dos papéis, e finalmente, o que estava oculto se revelaria. Mas quando ela começou a retirar as cartas, uma delas caiu, e o nome que apareceu em seus olhos fez com que seu coração parasse. Não, isso não pode ser, murmurou Clara, agora com um frio na barriga intenso. A tempestade rugia lá fora, como se o mundo estivesse preparando seu clímax. O que mais estava enterrado naquele passado que poderia explodir como um furacão? E ali, entre as páginas esquecidas, um segredo estava prestes a mudar tudo. Clara estava paralisada, o coração quase pulando pela boca. Ela se abaixou rapidamente para pegar a carta que havia caído. O papel amarelado e desgastado trouxe de volta uma onda de lembranças que ela se esforçou durante anos para enterrar. Ao olhá-lo, um nó se formou na garganta. Quem é essa pessoa? Ana perguntou, o pânico em sua voz misturado com curiosidade. Ela se aproximou, tentando ver o que prendia a atenção da mãe. É o nome do meu pai, Clara respondeu, quase em um sussurro, como se as palavras fossem tão pesadas que mal conseguissem sair. Mas ele nunca falou sobre isso. O rosto de Ana empalideceu. Por que ele nunca mencionou? O que está acontecendo? A tempestade lá fora parecia um eco do turbilhão interno de Clara. Ela não queria, mas a verdade começou a emergir, como uma onda prestes a romper a superfície. Com um gesto hesitante, ela desdobrou a carta. As letras eram familiares e ao mesmo tempo estranhas, como um eco de um passado que Clara tivera certeza de que havia deixado para trás. O que você leu? Ana insistiu agora. A filha estava tão perto, tão disposta a escavar o que estava enterrado, mas Clara hesitou. Ele tinha um irmão que nunca conheci, Clara finalmente revelou, sentindo que sua voz tremia. Uma sensação estranha de liberdade e peso começou a se equilibrar dentro dela. Eles se desentenderam quando eram mais jovens, e desde então nada. Ana colocou a mão sobre o braço da mãe, um gesto de compreensão que falava mais do que palavras. E se houver algo mais? Algo que seu pai nunca quis que você soubesse. Clara se lembrava de tantas conversas ouviu entre seus pais, sempre mencionando a família de forma nebulosa, como se houvesse um segredo oculto envolvido. Ela olhou novamente para a carta,
tentando juntar os fragmentos de um quebra-cabeça que parecia não ter solução. Precisamos entender isso, mãe. Isso pode ser a chave para um capítulo que você nunca teve coragem de viver, Ana disse, encorajando Clara a continuar. Cada palavra da filha parecia um empurrão no fundo dela, uma chamada às armas para desbravar o desconhecido. A sala estava mergulhada em uma escuridão incômoda, iluminada apenas pela luz fraca que entrava pela janela. Clara começou a perceber que aquele sótão, antes apenas um espaço empoeirado e cheio de recordações, agora se tornava um templo onde verdades malditas estavam esperando pacientemente por sua descoberta. Quando a tempestade atingiu seu pico, um trovão estalou acima, fazendo Clara saltar. O barulho era como um trigger, um estalo que indicava que era hora de agir. Com um movimento resoluto, ela revirou a caixa, expondo outros papéis e fotos desgastadas. "Olha isso!" Ana exclamou, segurando uma foto antiga. Clara se aproximou e, ao ver a imagem, ficou paralisada novamente. Era uma foto de seu pai, jovem, junto a outro homem. O rosto do homem era uma versão mais velha do que poderia ser seu pai. "Ele parece feliz", Ana comentou, observando o brilho nos olhos do pai, algo que Clara raramente via nas histórias contadas. "Sim", Clara murmurou, a mente fervilhando com perguntas. O que tinha acontecido? Por que essa parte da história nunca foi contada? Precisamos descobrir mais. Quem é esse homem? Ana desafiou, olhando profundamente nos olhos da mãe. O desafio ressoou. Clara sentiu que o passado não seria só uma metralhadora de dor. Era uma chance de compreensão, de cura. Sem soltar a foto, Clara começou a cavar na caixa novamente. Cada papel, cada objeto, era uma chave para um mistério muito maior. E ao mesmo tempo em que buscava respostas, tinha que enfrentar a possibilidade de que esses segredos poderiam mudar tudo. Enquanto puxava mais cartas, um novo parágrafo chamou sua atenção a algo ainda mais chocante. Um nome que poderia alterar os destinos dela e de Ana para sempre. Mais, antes que pudesse ler, a luz começou a apagar e, em meio à escuridão, o clima ficou tenso, como se a casa estivesse segurando a respiração para escutar sua próxima decisão. O que mais poderia estar enterrado sob as camadas da memória? Afinal, segredos têm a tendência de virem à tona, e quando isso acontece, nada permanece igual. O futuro de Clara e Ana estava prestes a desmoronar ou renascer, mas uma coisa era certa: o que encontrassem ali não apenas moldaria o presente, mas redefiniria quem eram, juntas, como mãe e filha. A escuridão do sótão parecia ganhar vida ao redor de Clara e Ana. Os trovões lá fora faziam os objetos tremerem, como se o universo estivesse tentando avisá-las sobre as revelações prestes a acontecer. Clara segurava a foto com firmeza, o olhar perdido nas lembranças que começavam a emergir. Esse homem, ele é o irmão do papai, não é? Ana perguntou, a voz agora um sussurro, como se falasse em um templo sagrado, onde cada palavra tinha um peso imenso. Sim, Clara respirou fundo, tentando acalmar a tempestade em seu coração. Não sei o que houve entre eles, só que foi algo muito sério. A garoa já não era mais um simples ruído ao fundo. O som da chuva e os relâmpagos pareciam discutir entre si, como se a natureza estivesse discutindo o peso daquele segredo. Clara se sentia em um labirinto, onde cada curva revelava um novo mistério a ser desvendado. Por que será que ele nunca contou sobre isso? Afinal, é uma parte tão grande da família. Ana exclamou, olhando ao redor do sótão bagunçado, como se esperasse que os objetos também falassem. Clara fechou os olhos por um momento, tentando lembrar-se de conversas passadas, mas tudo estava embaçado, distante. Eu não sei. Mas deve haver uma razão. Algo que ele considerava muito doloroso. A jovem começou a abrir mais cartas, cada folha sendo um lembrete de que a vida de seu pai tinha capítulos que Clara nunca havia lido. Havia cartas de amor, documentos com selos antigos, e até mesmo uma antiga carteira com fotos em preto e branco, mostrando momentos felizes de uma vida que escapava por entre os dedos. Olha essa! Ana apontou para uma carta amarelada, mais desgastada que as outras. Tem uma data aqui. Parece que esse homem, o tio, estava em uma cidade diferente naquele tempo. Clara sentiu um frio na barriga. Isso significa que eles estavam distantes um do outro.
Será que foi uma briga? Ou um desentendimento? A curiosidade de Ana não tinha limites. Mãe, e se esse homem ainda estiver vivo? O que acha se nós buscássemos por ele? Clara hesitou. A ideia parecia assustadora e ao mesmo tempo, fascinante. Reverberando, a ideia de reconectar com um pedaço do passado da família a deixou inquieta. Não sei, Ana, e se a história for mais complicada do que pensamos? Mas Ana, com o brilho dos olhos, insistiu. Pense em tudo que você pode descobrir. Pode ser uma resposta a tantas perguntas que você carregou a vida toda. E não vamos fazer isso sozinhas, somos um time. As palavras de Ana abriram um novo espaço na mente de Clara. Uma chance de libertação. Poderia ser o confronto que precisavam. Tá bom, ela finalmente respondeu, decidida. Vamos atrás do que restou da história da família. Mas precisamos ser cautelosas. Isso pode doer. Antes que pudessem continuar, um novo trovão ecoou alto, fazendo as janelas tremerem. Clara deu um pulo, mas, ao olhar para o rosto de Ana, viu determinação. As duas estavam prontas para enfrentar o que viesse. Enquanto olhava os papéis, uma nova foto chamou sua atenção. Era dele. O homem da foto que Ana havia mencionado, mas agora vestindo uma roupa diferente. O olhar profundo refletia uma história de saudade, e ao verso, quase apagadas, estavam algumas palavras escritas com pressa. E se eu não tivesse ido? Clara leu em voz alta. Um arrepio percorreu seu corpo. O que aquelas palavras significavam? Um remorso. Uma respiração ofegante surgiu no ar, carregada de possibilidades. Ana lembrou de algo. Mãe, você não se incomoda em procurá-los? Essa busca pode trazer respostas ou até mesmo unir a família de novo. Uma sensação de urgência invadiu o ambiente. Ambas perceberam que o que encontrariam poderia mudar para sempre a definição de laço familiar que tinham. Precisamos decifrar isso amanhã, Clara decidiu, enquanto a luz pisca, ainda lutando contra a escuridão, parecia conspirar a favor delas. E assim, com a foto e a carta em mãos, uma determinação renovada crescia dentro delas. O que estava por vir podia ser doloroso, mas também poderia ser o começo de uma nova união. E se encontrássemos um outro lado da história, mãe? Ana perguntou, o brilho em seus olhos como uma chama acesa. Enquanto Clara se preparava para responder, a luz se apagou subitamente, mergulhando-as em uma completa escuridão. O silêncio se instalou, e uma nova pergunta apareceu no ar. Será que a verdade é tão doce quanto o desejo de encontrá-la? A escuridão ao redor de Clara e Ana se tornava cada vez mais opressiva. O silêncio que se seguiu à queda da luz parecia um aviso, como se o mundo lá fora estivesse esperando pela próxima ação delas. Clara tentava acalmar seu coração, mas o peso das dúvidas a levava a uma espiral de pensamentos. Vamos acender uma vela, sugeriu Ana, sua voz suave como uma brisa em meio à tempestade lá fora. Clara assentiu, aliviada pela ação prática que poderia iluminar aquele momento. Quando a chama da vela finalmente cortou a escuridão, a luz dançante revelou o sótão em detalhes que até então tinham passado despercebidos. O espaço parecia menor, mais claustrofóbico, e Clara se sentiu envolta por memórias deixadas para trás. Ela respirou fundo e disse, então, vamos nos organizar. Se vamos procurar por ele, temos que saber exatamente o que temos. Com determinação, as duas começaram a separar as cartas e fotos, criando pequenas pilhas. Cada documento trazia um fragmento da história da família, como peças de um quebra-cabeça que começava a se montar. À medida que folheavam as cartas, algumas traziam risadas, outras lágrimas, e Clara sentia sua alma se conectar, mesmo que fugazmente, a um passado que nunca viveu. Olha essa, Ana exclamou, segurando uma carta que parecia ter sido escrita com um desespero contido. Ele estava falando sobre uma viagem que cancelou. Eu acho que isso pode ser importante, Clara murmurou, sentindo uma presença estranha à medida que as peças se encaixavam de maneira quase sobrenatural. O que tanto tinha deixado de lado poderia agora estar a um passo de distância. As horas passaram rapidamente enquanto as duas vasculhavam o sótão. Cada descoberta era uma mistura de excitação e medo. Clara olhava para Ana e via seu reflexo nas mesmas questões que a atormentavam desde a infância.
Será que saber a verdade vai aliviar essa dor? Ou só vai abrir mais feridas? Clara pensava. A vela começava a derreter, e a atmosfera estava carregada de uma energia palpável. Elas sabiam que a cada palavra lida, cada foto enxergada, estavam não apenas desvendando um mistério familiar, mas também reformulando o entendimento que tinham de si mesmas. E se ele não quisesse ser encontrado? Ana perguntou, os olhos brilhando de uma mistura de ansiedade e expectativa. Não sei, Clara respondeu, passando a mão pela foto que ainda segurava. Mas devemos estar preparadas para qualquer coisa. Não é só sobre encontrar um homem, é sobre entender nossa história. Quando Ana movimentou algumas caixas mais ao fundo, o que foi escondido sob a poeira do tempo apareceu, uma pequena caixa de madeira, desgastada e marcada pelo passar dos anos. Clara não conseguiu conter a excitação. O que será que tem aqui dentro? Ana a ajudou a abrir a caixa. Dentro, havia objetos que pareciam carregar o peso de cada emoção que uma família poderia ter, uma pequena fita de cabelo, um pingente desgastado e, surpreendentemente, um diário. Clara quase não conseguia respirar ao ver aqueles objetos ali, como se a caixa tivesse guardado segredos não só do passado, mas talvez do presente. Eu não posso acreditar que encontramos isso. Ana sussurrou. Clara percebeu que, enquanto a curiosidade a consumia, uma onda de nervosismo também surgia. O diário poderia ter a resposta sobre por que tudo tinha ficado em silêncio por tanto tempo. Ela hesitou antes de abrir, mas a confiança no olhar de Ana também a encorajou. Vamos descobrir juntos, não é? Ana assentiu, seus olhos brilhando com a valentia de alguém prestes a enfrentar um monstro. Clara suspirou, movida pela vontade de busca e pela certeza de que, independentemente do que encontrassem, estavam juntas. Ao abrir o diário, um cheiro de papel envelhecido se espalhou pelo ar. As palavras estavam escritas com uma caligrafia firme, mas os primeiros parágrafos revelavam algo inesperado. Meu irmão nunca soube. Clara começou a ler em voz alta, mas, antes que pudesse acabar a frase, um grito distante cortou a tensão do ambiente. A adrenalina disparou. Entre olhares de susto e incerteza, Clara e Ana perceberam que a busca por respostas apenas começava. Você ouviu isso? Ana perguntou, o coração disparando ao mesmo tempo. E, no fundo, Clara sabia que estavam prestes a enfrentar algo muito maior do que imaginavam. Algo que poderia mudar tudo. Clara respirava fundo, tentando processar o eco do grito que ainda reverberava em seus ouvidos. A vela tremulava, projetando sombras dançantes nas paredes do sótão, como se estivesse testemunhando um espetáculo de horrores. O que mais poderia ver ali, escondido na penumbra? Ana estava paralisada, mas seus olhos estavam carregados de perguntas. O que foi isso? Você acha que pode ser alguém lá fora? A dúvida se instalava entre elas, apertando seus peitos como um abraço. Por um momento, Clara se esqueceu do diário e dos objetos que tinham encontrado. O instinto de proteção tomou conta dela. Vamos descer, sugeriu Clara, mas sua voz saiu mais hesitante do que ela gostaria. O que aquelas palavras representavam? Um passo a mais na busca por respostas, ou uma fuga desesperada do desconhecido? Não, espera. Vamos ver de onde veio o grito, Ana interrompeu, insistente. Era a bravura da juventude, talvez, ou um ímpeto instintivo de que a verdade não poderia mais ser ignorada. Ceder à curiosidade parecia tão natural quanto respirar. Elas se aproximaram da escada, suas mãos se entrelaçando, sentindo a conexão que crescia à medida que o medo se tornava um companheiro constante. O chão rangia sob seus pés enquanto desciam devagar, e, a cada passo, Clara sentia o coração acelerar. O sótão parecia uma caverna, e elas eram exploradoras em busca de tesouros ou maldições. A casa estava estranhamente silenciosa agora. Clara sugeriu que se sentassem e tentassem escutar mais atentamente, mas a ideia de permanecer em um lugar tão perigosamente carregado de segredos a fazia querer correr. Preciso saber, disse Ana, a voz firme, quebrando o silêncio, embora tremesse com a carga emocional. Precisamos saber o que aconteceu com nosso pai. A determinação nos olhos de Ana despertou em Clara a coragem que ela não sabia que possuía.
Virando-se para a vela, que agora começava a derreter mais rapidamente, ela recuperou a calma. Você está certa. Vamos terminar de ler o diário e ver o que ele revela. Sentaram-se no chão frio, as mãos tremendo enquanto Clara relia a frase interrompida. Meu irmão nunca soube. Ela sentiu que essas palavras continham um segredo que poderia conectá-las a uma parte de sua história que estava perdida, mas que agora parecia mais próxima. No entanto, o silêncio foi interrompido por um barulho, um estrondo vindo do andar de baixo. Clara e Ana encararam-se, os olhos arregalados de medo e expectativa. Havia algo mais ali. Algo que não pertence a este mundo e que poderia ser tanto um alerta quanto uma chance. Ana pegou a vela, iluminando o caminho à frente, sua expressão determinada. Vamos descer e descobrir. Claudicando medo, ela murmurou, como se estivesse tentando se convencer de que nada poderia dar errado. Com a coragem pulsando entre elas, juntas, foram até a porta da escada. O que encontrariam lá embaixo? Clara sentia que a revelação a aguardava, pulsando no ar, como um segredo bem guardado, pronto para ser desvelado. Assim que abriram a porta e desceram os degraus, uma nova sensação as envolveu. Algo estava acontecendo nas profundezas da casa. Clara sabia que descobrir a verdade sobre seu pai poderia trazer à tona realidades que mudariam suas vidas. Mas, então, um novo grito cortou o ar. Desta vez, não era distante, mas ecoava pela casa como um chamado desesperado. Clara parou, seus olhos arregalados. O que ou quem estava lá embaixo as esperando? O coração batia forte, como se antecipasse um encontro inadiável. E, enquanto a luz da vela os guiava em direção ao desconhecido, a inquietude de Clara crescia. Afinal, perceber a verdade poderia ser apenas o início de uma jornada que as levaria a lugares obscuros demais para se imaginar. A casa estava envolta em um silêncio quase místico, interrompido apenas pelo som abafado da chuva. Clara e Ana desceram os degraus, a vela tremulando em suas mãos. O medo parecia um manto pesado sobre os ombros de Clara, mas a determinação de Ana era uma luz que não podia ser ignorada. Assim que chegaram ao final da escada, o gélido corredor da casa as recebeu com sombras dançantes. O retumbante ruído de um trovão fez Clara estremecer, mas Ana, com a vela iluminando seu caminho, avançou. Era como se a sala do andar de baixo estivesse esperando por elas, guardando segredos que já não podiam mais permanecer ocultos. Mais um grito cortou o ar, e Clara sentiu seu coração despedaçar. O eco era agora mais próximo, mais atemorizante. Vem daqui! Ana sussurrou, puxando Clara em direção à sala de estar, onde os móveis antigos pareciam absorver a angústia do momento. E se for alguém precisando de ajuda? Clara retrucou, mas a hesitação em sua voz contradizia a determinação que tentava mostrar. Então vamos descobrir, afirmou Ana, firmemente. E ao falarem assim, como um pacto silencioso entre mãe e filha, avançaram. Quando entraram na sala, o que viram quase as deixou paralisadas. O noivo de Ana estava ali, agachado ao lado de algo que Clara não podia distinguir à primeira vista. A vela iluminava seu rosto, mostrando sua expressão tensa. Eu ouvi vocês subindo, ele explicou, um toque imperceptível no tom de preocupação. Era apenas o som da tempestade, mas algo me trouxe aqui. Ana correu até ele, enquanto Clara olhava ao redor, sentindo que a casa a observava. Mas agora, o que mais as preocupava não eram apenas os segredos do passado, mas o presente caótico que também carregava suas próprias verdades. Vocês ouviram o grito? Eu não consigo entender de onde veio. Ele continuava a falar, mas Clara percebeu algo em sua expressão. Um misto de alívio e ansiedade. Precisamos ver o que está lá fora, ela decidiu, sem se importar mais com o medo. A vida havia se tornado uma espiral de segredos e verdades ocultas, e ela estava certa de que precisava encarar o desconhecido. Quando abriram a porta, uma lufada de ar fresco e úmido tomou conta, e o cheiro da terra molhada atingiu suas narinas. A chuva diminuía, mas a escuridão ainda envolvia tudo como um manto pesado. O trio saiu da casa, seguindo um rastro de luz que conseguia escapar das nuvens escuras. Foi assim que elas chegaram a um canto do jardim, onde uma pequena figura estava encurvada, aparentemente machucada. Clara se aproximou, o coração valendo mais do que 1000 palavras não ditas. É um garoto, Ana sussurrou,
e Clara imediatamente reconheceu o cabelo castanho ondulado. O menino que ela teve que deixar partir anos atrás. Daniel, exclamou Clara, quase sem acreditar no que estava vendo. O garoto virou-se, e os olhos se encontraram. Clara sentiu um turbilhão de emoções invadindo o seu ser. Aquela era a verdade que ela temia e desejava ao mesmo tempo. O que você está fazendo aqui? Ana perguntou, o olhar entre surpresa e preocupação. Eu fui atrás de vocês, depois que eu soube, ele respondeu com dificuldade, os olhos brilhando com uma mistura de medo e esperança. Apenas precisava entender, e, naquele momento, o passado e o presente colidiram, formando um novo caminho. Havia tantas perguntas que flutuavam no ar como folhas secas ao vento, e dentro da confusão, um novo começo estava prestes a ser escrito. Vamos voltar para dentro, Clara disse, agora com a voz mais forte. É hora de conversarmos, de encontrarmos respostas juntos. Enquanto caminhavam de volta para casa, Clara sentiu que a tempestade que tanto apavorava havia se dissipado. Exatamente como a vida, que é um emaranhado de segredos e verdades. A casa, agora um lar novamente, estava prestes a renascer como um lugar de união e solidão curada, onde o amor sempre prevalece. Clara olhou nos olhos de Ana e Daniel e viu um futuro não apenas para si, mas para toda a família. Juntos, conseguiriam construir um novo entendimento que os ligaria como nunca antes. E, enquanto a chuva finalmente cessava, o sol começou a brilhar timidamente no horizonte, prometendo novos começos e novas histórias. E agora, se você ficou emocionado com essa história repleta de revelação e transformação, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você é um verdadeiro fã. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e se conectar com a nossa comunidade. Não perca essa chance!